Como prometido, a gente ia falar sobre isso semana passada. Eu tinha até divulgado, mas aconteceu aquele negócio em Suzano e a gente precisou de uma palavra reflexiva. A gente precisou de uma palavra para pensar um pouco, para a gente observar as coisas que têm acontecido à nossa volta, compreender aquilo que Deus quer fazer no nosso meio. Agora hoje, nós vamos falar numa vibe diferente. Porque hoje nós vamos falar um pouco sobre santidade. Entendeu? Nós vamos falar sobre santidade. E é muito louco pensar sobre santidade, porque, por exemplo, se eu tivesse falado aqui, do mesmo jeito, no mesmo tom, na mesma vibe, se eu tivesse falado assim, hoje nós vamos falar sobre avivamento, nessa mesma vibe que eu tivesse falado agora, todo mundo ia, uau, não sei o quê, porque essas palavras, elas geram isso, não é verdade? Se eu tivesse falado, nós vamos falar, sei lá, sobre dons do Espírito Santo, todo mundo, uau, muito louco. Mas quando a gente estampa santidade no telão, e a gente fala, nós vamos falar sobre santidade, santidade. Por quê? Por que a galera dá uma esmorecida quando a gente vai falar de santidade? Não é verdade? Porque lá no fundo, todo mundo sabe que santidade exige algo de você. Lá no fundo, todo mundo sabe que santidade não é algo só que Deus ministra, mas é algo que exige algum tipo de atitude sua. É algo que exige algum tipo de posicionamento seu. E toda vez que algo exige nosso posicionamento, preferencialmente quando nós vamos sair daquilo que a gente chama de zona de conforto, isso mexe com a gente. E você pode ter duas reações aqui hoje, nesse momento agora. Agora, você pode ter duas reações. Número 1, você pode se fechar. Eu já sei o que é santidade, eu não gostaria de ouvir aquilo que eu tenho que fazer, e eu vou ficar na minha. Ou número 2, e a número 2 é a melhor opção para você, que é você abrir o seu coração, abrir a sua mente, compreender aquilo que Deus tem para falar para você hoje, e a sua vida vai ser transformada nessa noite. Entenda, eu não estou dando profetada aqui, mas nós vamos falar agora sobre a palavra de Deus, de uma forma muito rápida, muito simples. Porque santidade, presta atenção, santidade espanta. Por quê? Todo mundo já ouviu a palavra santidade, ou algum derivado dela, tipo santo, santa, sei lá. Alguém na sua sala, algum amigo seu, que não faz aquelas coisas moralmente incorretas, mas que todo mundo faz, e aí qual que é o apelido desse cara? É o santo. Às vezes, você é o único crente da sua sala. Por você ser o único crente da sua sala, eu espero que você, por exemplo, não fale palavrão, que você não tenha sua boca suja com palavrão. E aí, em algum momento, você não fala palavrão, e as pessoas da sua sala falam, ó o santinho chegando. Olha lá, ó a santinha chegando. Algum momento da sua vida, como cristão, como discípulo de Jesus, você tomou uma decisão de não fazer as coisas erradas. E aí a galera faz essas coisas, mas você não faz. Então a galera pode ter olhado para você alguma vez e te rotulado. Olha lá o santinho chegando. Olha lá. Olha a santinha colando aí. De forma pejorativa, carregado de ironia e sarcasmo. Ou então, talvez você está aqui pela primeira, pela segunda vez. Você gostou do culto. Você gostou da igreja? Afinal de contas, a galera lá do mundo tem um preconceito gigantesco com a igreja, não sabe o que é culto, não sabe o que é cristianismo de verdade. E de repente você chegou aqui, levou um susto, falando, nossa, que culto legal, eu quero ficar aqui, eu quero voltar mais vezes. Aí de repente, o pastor fala sobre santidade, estampa no telão, santidade, pá! E aí o que vem na sua cabeça? Nossa, o pastor vai listar um monte de coisa que eu devo fazer e um monte de coisa que eu não devo fazer. E a santidade é isso. Santidade é um pacote, é uma lista de coisas que eu devo fazer. Se eu fizer, eu sou santo. Se eu não fizer, eu sou santo. Deixa eu te falar uma coisa. Tudo isso está errado. Nada disso diz respeito ao que é santidade de verdade. Por quê?
Também tem aquela galera que acha que é santo, e esse para mim é o pior tipo de pessoa, o que mais me incomoda, misericórdia. Tem a galera que acha que é santo, a galera que começa a frequentar a igreja, começa a frequentar a célula, e aí de repente ele acha que ele é super na fé, ele acha que ele é o Power Ranger vermelho, ele acha que ele pode fazer qualquer outra coisa, ele acha que ele está acima dos irmãos dele, ele paga de santo, e aí de repente ele aparece na igreja, ele levanta as mãos, ele nem é da intercessão, ninguém chamou ele, mas ele fica ali no canto, no pilar, com as mãos levantadas, como se ele fosse mais santo que todo mundo, mas na verdade ele só quer chamar atenção, e aí ele fica lá, e de repente acontece alguma coisa, e nossa, me chama para orar, me chama para fazer as coisas, porque eu sou o santo. Deixa eu falar uma coisa, conceito de santidade, a partir do momento que você se acha santo, já está tudo errado, porque Paulo, ele tem um trecho lá que ele fala assim, eu esqueci o versículo agora, mas tudo bem, que a introdução está no freestyle ainda, mas ele tem um texto que ele fala assim, eu, Paulo, o pior dos pecadores, e foi Paulo que falou isso, velho. Paulo falou que ele se considerava o pior dos pecadores, e veja bem, Paulo não falou isso no começo da vida dele. Paulo não falou isso quando ele estava começando a caminhada cristã. Paulo falou isso logo já no fim da sua vida, logo já no fim da sua caminhada cristã. Ou seja, ele já tinha tido várias experiências com Deus, ele já tinha orado, ele já tinha meditado na palavra, ele já tinha recebido revelação de Jesus Cristo, já tinha viajado, já tinha pregado o evangelho. E no fim da sua vida, o que Paulo fala? Eu sou pecador demais, eu preciso de Jesus, eu preciso da graça de Deus. Então santidade não é achar que eu sou bom, que eu sou santo, que eu não tenho pecado. Porque se você está assim, você já está pecando, brother. E feio ainda por cima. Santidade de verdade é quando a gente se aproxima cada vez mais de Deus e de repente a gente percebe quem a gente é e fala, nossa, eu preciso muito da misericórdia de Jesus, cara. Eu preciso demais da misericórdia de Deus. Eu preciso demais de Deus na minha vida. Porque senão, nossa, eu estou perdido, cara. Esses dias eu estava trocando ideia. Eu fui cortar o cabelo. E o meu barbeiro é crente, é o Alisson, ele é aqui da igreja. E aí eu corto lá na JC Barbearia, na Santo Antônio. E aí, fica aí. Eu não ganho nada para falar dos caras não, tá? Antes que a galera pense que é patrocínio. Não, não. É só porque os caras são meus amigos mesmo. Aí eu corto lá no Alisson, mano. E o Alisson estava falando que logo assim ele teve uma experiência com Deus muito louca. E ele estava orando e de repente ele sentiu a presença de Jesus no quarto dele. Ele não viu Jesus, ele sentiu a presença de Jesus. Ele sentiu que Jesus estava no quarto dele. E aí sabe o que ele falou que ele sentiu? Ele falou que ele sentiu vergonha. Ele falou assim, caraca, Jesus está no meu quarto, cara. Como que Jesus vem me visitar no meu quarto? Eu sou pecador demais, eu não sou digno dessa presença. E ele começou a chorar, começou a pedir perdão pelos pecados. E isso é uma manifestação de santidade de verdade. Porque quando Jesus se aproxima, brilha a luz dele em nós. Nós percebemos quem nós somos e falamos assim, meu Deus, eu preciso de mais, Jesus, perdoa os meus pecados. Isso é santidade de verdade. Agora, de onde vem santidade? De onde que vem esse negócio? Da onde que vem essa parada de santidade? De onde vem a palavra santo? Tinha uma galera antigamente que gostava de anotar. Estou sentindo falta dessa galera. Parece que a galera deu uma relaxada. Traz seus negócios aí para anotar, porque hoje é uma daquelas palavras boas para você anotar, tá? Não porque... é bom porque tem tópico, tá certinho. Não é no freestyle. Mas a primeira coisa que você precisa entender é que Deus é santo, cara. Deus é santo. Projeta aí, Isaías capítulo 6, versículo 3. Isaías capítulo 6, versículo 3. Eu preciso que você seja muito rápido hoje, Daniel. Por favor, em nome de Jesus, amém. Isaías capítulo 6, versículo 3. Aleluia. Uma salva de palmas para o Daniel. Fantástico. Muito bom. Isso aí. Eu vou ler aqui na minha Bíblia. Ah, foi? Glória a Deus, vamos lá. Ah, ele estava colocando o fundo, olha só que legal. Por isso que ele deu uma atrasada. Beleza. Diziam em alta voz uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Vamos ler aqui, só a partir dessa aspas aqui, certo? 1, 2, 3. Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia de sua glória. Dá um amém aí, um aleluia, brother. Mano, deixa eu te falar um negócio. Deus é santo. Presta atenção. Deus é
santo. Deus não possui santidade. Deus não tem santidade como uma qualidade dele. Santidade não é um adjetivo de Deus. Não é igual a gente olha, por exemplo, assim, ó, a gente olha para a Jamila e fala, poxa, a Jamila é gente boa. A Jamila, poxa, olha só, que carisma, massa, mas isso é uma qualidade dela. Agora, isso não faz parte do ser da Jamila. Isso é algo que ela possui, algo que ela adquiriu. É diferente do fato de Deus ser santo. Veja bem, santidade não é o que Deus possui. Santidade é algo da natureza de Deus. É algo que Deus é. Deus emana santidade. Santidade é uma palavra aí para você anotar aí, uma palavra para você escrever na redação, se o professor vai ficar feliz. Santidade é algo que está intrínseco a Deus, tá certo? Olha só, para você anotar aí na sua redação. Santidade é um negócio que faz parte de quem Deus é. Por isso, Deus jamais pode pecar. Deus jamais pode mentir, porque Deus é contra a natureza de Deus essas coisas. A natureza de Deus é santidade. Deus é santo, e nós temos que louvar a Deus por aquilo que Ele é, e Ele é santo, Ele é bom, Ele é justo, Ele é amor, Ele é Pai, essas coisas são quem Deus é. Deus nunca vai caber na nossa cabeça, porque nós somos criatura, a nossa cabeça é limitada, e Deus nos criou, a gente nunca vai conseguir resumir Deus aqui na nossa cabecinha, mas aquilo que Ele revelou para nós na sua palavra, como a gente leu, a gente pode conhecer. Você precisa saber hoje que Deus é santo. Mas além de você saber que Deus é santo, a segunda coisa que você precisa saber é o seguinte, vem comigo, presta atenção. Confia em mim que você vai ver onde a gente vai chegar e vai ser muito louco. Deus nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Veja bem, essa imagem e essa semelhança, ela não está relacionado à imagem física. Ela não está relacionada à imagem aqui, ó, do seu corpo, da sua mente, do seu cabelo. Não, mas está relacionado ao fato de que Deus te fez e você reflete a glória de Deus. Quando Deus fez Adão e fez Eva, Ele não fez Adão para pecar. Olha só que louco, Ele não fez, isso vai ser muito importante na nossa pregação, então presta atenção. Deus não fez Adão e não fez Eva para pecar. Deus não é o criador do pecado. Deus criou Adão e criou Eva para viverem em plena comunhão com Ele a vida toda. Deus criou eles para viverem em oração, para viverem ali, cuidando do jardim, de boa, e Deus ia chegar no fim do dia, e eles iam trocar ideia com Deus, e essa santidade que é parte de Deus, foi colocada na imagem e semelhança do homem, de Adão e de Eva. Mas, presta atenção, o homem pecou, o homem caiu, o homem vacilou. Está lá em Gênesis capítulo 3, você lê o capítulo todo depois na sua casa hoje. O homem pecou, a serpente apareceu para Eva, mentiu para Eva, a Eva acreditou, comeu o fruto proibido. Você conhece a história, a gente já pregou sobre isso aqui, e tem no YouTube a pregação inteira sobre Gênesis capítulo 3, versículo por versículo. Mas, aí, olha só, a Eva comeu o fruto proibido, ela pegou o fruto proibido, ela passou o fruto proibido para o seu marido Adão, e eles pecaram. E por causa disso, o pecado passou a ser transmitido para mim e para você. Por causa do pecado de Adão e Eva, por causa das decisões, das más decisões que eles tomaram, agora todos nós nascemos no pecado. Então agora a gente não nasce mais naquela vibe lá do Jardim do Éden, legal, vamos cuidar dos animais e ser felizes, entendeu? Não, agora a gente nasce zoado, agora a gente nasce no pecado. É por isso que eu e você, por isso que nós precisamos de Jesus Cristo. Davi, onde está isso na Bíblia? Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram. Ah, Davi, pecado foi só o Adão e a Eva lá, mano, eu não tenho nada a ver com isso. Beleza, então a partir de hoje você vai ver uma vida nunca mais sem pecado. Vamos ver se você consegue. Eu aposto com você que você não consegue ficar 10 minutos. Então assim, nós precisamos de Jesus o tempo todo, porque o pecado veio e nos corrompeu. O que é pecado? Porque quando a gente fala de pecado, a gente pensa o quê? A gente pensa, não posso roubar, não posso matar, né? Eu não posso roubar do meu irmão. O que mais que eu não posso fazer? Eu não posso
eu não posso criar ídolo, né? Eu não posso ser idólatra, né? Os 10 mandamentos falam sobre isso. Só que o pecado é muito mais que isso. Porque pecado, veja bem, presta atenção. Pecado é aquilo que aconteceu lá no Jardim do Éden. Porque Deus era o centro, Deus era o governo da vida de Adão e de Eva. Só que eles não quiseram mais que Deus governasse a vida deles. Eles quiseram governar a sua própria vida. Eles quiseram sentar no trono da sua própria vida. Eles quiseram tomar as suas próprias decisões, sozinhos, sem consultar a Deus. Eles quiseram viver uma vida sem se importar com a opinião de Deus. A serpente falou para eles assim: olha só, você vai ter o conhecimento do bem e do mal, você vai ter o mesmo conhecimento de Deus. E eles falaram assim: nossa, eu quero ser como Deus, eu quero ser como Deus. E o pecado é exatamente isso. O pecado é quando nós queremos tomar as nossas decisões, quando nós queremos sentar no trono da nossa vida, sem se importar com aquilo que Deus tem para nos dizer, sem se importar com aquilo que Deus tem para falar conosco. Presta atenção, a gente já está andando, vem comigo, não viaja não. Pecado significa errar o alvo. É isso que significa a palavra. Aí você, meu jovem padawan, pode estar pensando assim: errar o alvo, mas que alvo é esse? Que alvo é esse? Qual que é o alvo que quando eu peco, eu errei? Que meta é essa? Que objetivo é esse que eu deixei passar quando eu pequei? Muito simples. A gente vai olhar lá para frente, para a pessoa de Jesus Cristo. Presta atenção, para a pessoa de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo, no tempo certo, Ele veio para consertar aquela fita que o Adão e a Eva fizeram lá atrás do pecado. Ele veio no tempo certo, no momento certo. Ele era Deus, Ele estava com Deus, mas Ele abriu mão da sua glória e entrou num corpo aqui humano, na barriguinha da Maria. A gente já falou sobre isso, já pregamos sobre isso também. Nasceu, e aí era o Deus encarnado, o Deus homem habitando entre nós. E Jesus Cristo é o alvo, porque Jesus Cristo foi o ser humano perfeito. Olha só que louco. Jesus Cristo nasceu, Ele viveu aqui na terra, mas Jesus Cristo jamais pecou. Então o alvo é olhar para Jesus e tentar desesperadamente ser o mais parecido com Jesus possível. Veja bem, o alvo é Jesus. O alvo não é: agora eu vou fazer essa lista aqui, ó. Eu não posso fazer isso e eu posso fazer isso. E agora eu estou fazendo tudo, eu fiz tudo isso aqui hoje, então eu sou muito santo. Não. O alvo é ser parecido com Jesus. É muito louco pensar, porque a gente falou dos 10 mandamentos, mas você já parou para pensar que metade dos 10 mandamentos está falando de quando você peca contra Deus, e a outra metade é de quando você peca contra o seu irmão? Por quê? Porque errar o alvo é quando você deixa de olhar para Jesus, deixa de ser parecido com Jesus, deixa de adorar a Deus, de olhar para Deus da forma como você deveria, mas também quando você não olha para os seus irmãos da forma como você deveria, quando você não age para com a pessoa que está do seu lado da forma como Jesus agiu. É por isso que Jesus olhava para as pessoas e Jesus amava as pessoas. É por isso que Jesus vê um homem com a mão atrofiada e Ele traz aquele homem para o meio do salão para todo mundo ver, e Ele cura aquele homem, e de repente a dignidade daquele homem está restaurada, não só para a vida dele, mas todo mundo está vendo, porque Jesus está restaurando a dignidade daquela pessoa e inserindo aquela pessoa de volta na sociedade, falando assim: olha só, esse cara que vocês rejeitaram por causa do problema que ele tinha, ele agora não é mais rejeitado. É por isso que Jesus olha para aquela mulher adúltera, que a galera ia tacar pedra nela até morrer, e ele olha para ela e fala assim: olha, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E depois ele perdoa os pecados daquela pessoa, porque ele amou, olhou para ela com compaixão, e não olhou para ela com julgamento. Então o pecado não é simplesmente a lista de coisas que você já sabe o que é, mas você peca quando você age contra o seu irmão e contra Deus da forma como você não deveria. Você peca quando você não adora Deus, quando você não coloca Deus no trono da sua vida, no centro das suas decisões, mas você também peca quando você dá uma palavra ríspida para o seu irmão, para sua mãe, para o seu pai. Quando você bate a porta na cara da sua mãe ou de alguém da sua família. Quando você sai falando palavrão, xingando o seu melhor amigo porque ele não falou aquilo que você queria ouvir. Isso também é pecado.
E o pecado nos afasta de Deus. O pecado criou um buraco, um abismo entre nós e Deus, uma distância absurda, que a gente jamais conseguiria chegar a Deus, a gente jamais conseguiria perdão, mas Jesus Cristo veio, como eu falei. E porque Jesus Cristo veio, agora, essa distância, esse abismo não existe mais. Ele morreu, ressuscitou, Ele venceu a morte. E agora, porque Ele venceu a morte, pelo seu poder, nós também podemos ser perdoados, nós também podemos ser redimidos. Nós também podemos ter a nossa vida agora parecida com a vida de Jesus. Nós também podemos viver em santidade. Veja só, você acha que Jesus Cristo morreu só para você vir no culto sexta-feira? De verdade mesmo, de verdade. Olha para mim todo mundo. Você acha que Jesus Cristo morreu só para você usar uma camiseta com dizeres de crente? Você acha que Jesus Cristo, você acha que isso resume a fé cristã? Você acha que Jesus Cristo morreu e ressuscitou só para a gente se reunir aqui? É claro que não. Isso é reduzir a obra redentora de Jesus Cristo, resumir aquilo que Jesus Cristo fez. Tudo isso que eu falei é um resumaço, porque cada tópico desse daria uma pregação, mas deixa eu falar uma coisa, o que você precisa entender é que Jesus Cristo morreu por você para te dar vida eterna, sim, mas Jesus Cristo morreu também para que você agora tenha uma vida em santidade. Você agora que recebeu, que conhece a verdade, que conhece a palavra de Deus, agora Jesus Cristo te chama para viver lá atrás o plano original. Lembra que eu falei de Adão e Eva? Adão e Eva não foram feitos para pecar, e agora que você conhece a Jesus Cristo, você conhece a palavra de Deus, você também não é mais feito para pecar. Você não é mais feito para pecar, agora você é feito para andar em santidade, agora você é feito para ter a sua vida transformada, agora você é feito para viver e cada vez mais se tornar parecido com Jesus. Então a gente não pode achar que cristianismo é simplesmente vir para a igreja, depois ir embora para casa e continuar fazendo as mesmas coisas, velho, porque isso não é cristianismo, nem de perto, nem de perto. Deixa eu te falar uma coisa. Se você frequenta a igreja e uma célula há 3, 4, 5, 6 meses, 1 ano, e você está do mesmo jeito do que do primeiro dia que você entrou, deixa eu te dar uma notícia. Eu tenho uma notícia um pouco ruim, mas também tenho uma notícia boa. A primeira é que provavelmente você ainda não se converteu, mas a segunda é que Jesus Cristo te chama hoje para viver o cristianismo e o evangelho de verdade. É isso. Não tem como a gente achar que a gente é cristão sem falar sobre santidade, sem falar sobre fruto de santidade. Veja bem, quando a gente fala sobre fruto, e eu já preguei sobre isso aqui também, quando a gente fala sobre fruto na Bíblia, a galera pensa muito que fruto é ganhar a gente para Jesus. Ganhar a gente para Jesus também é fruto, mas não é só isso, porque quando a Bíblia fala com você de fruto, ela está falando de transformação pessoal, está falando de transformação aqui, ó. Projeta aí, ó, Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Vamos lá. Daniel. Mas o Espírito produz este fruto: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade. 23. Mansidão e domínio próprio. Isso é santidade. Os frutos do Espírito, aquilo que o Espírito Santo frutifica na sua vida, isso é santidade. Deixa eu te falar uma coisa, nós precisamos começar a viver isso aqui urgente. Você foi chamado não só para você pregar o evangelho, você não foi chamado simplesmente para você vir para a igreja, liderar uma célula, frequentar o rolê que você está frequentando, não, você foi chamado para viver uma vida em santidade. E ao contrário do que a gente falou no começo, de uma santidade que as pessoas pensam que afasta, na verdade, você foi chamado para viver a santidade que aproxima as pessoas de você, aproxima as pessoas de Jesus. Presta atenção, Jesus Cristo era um cara que não andava sozinho, Jesus Cristo era um cara que arrastava a multidão, Jesus Cristo era um cara que arrastava uma galera. A Bíblia nos traz relatos de lugares que Jesus que ele mal conseguia andar, de tanta gente que estava perto de Jesus. Jesus Cristo foi a pessoa mais santa do mundo.
O único santo de verdade, sem pecado, foi Jesus Cristo. E Ele não afastava as pessoas, Ele não excluía as pessoas, Ele aproximava as pessoas. Com a diferença é que Ele não era influenciado por elas, mas Ele as influenciava. Jesus Cristo na vida das pessoas fazia com que aqueles que eram pecadores se tornassem santos. Jesus Cristo na vida das pessoas fazia com que aqueles que eram doentes agora eram curados, aqueles que não conheciam a Deus agora se tornavam servos de Deus, aqueles que eram idólatras agora só adoravam a Deus de verdade. Essa é a verdadeira santidade. Você foi chamado para viver essa santidade. Você foi chamado para viver isso. Sabe o que é louco? É aquela parada que eu falei no começo. Por quê? Porque eu posso pregar sobre avivamento, e eu sei pregar sobre avivamento, porque o meu pai já me fez ler 1 milhão de livros diferentes sobre avivamento. Eu prometo que desse auditório aqui, eu sou uma das pessoas que mais leu sobre avivamento. Só não vou falar a pessoa que mais leu aqui, porque está o pastor David aqui, a tia Helena, a pastora Jeane e o pastor Joaquim, então provavelmente eles estudaram mais que eu. Mas, eu devo estar aí no 5º lugar do auditório, da pessoa que mais leu sobre avivamento. Só que o negócio é que se a gente prega só avivamento, 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 a gente esquece de uma coisa que antecede o avivamento, que chama gente de Deus vivendo em santidade. Porque Deus não derrama nada no meio do pecado. Deus não derrama nada no meio da bagunça. Deus não derrama nada quando a nossa vida está toda zoada. Mas quando a gente reconhece quem Deus é, quando a gente reconhece aquilo que Deus fez, veja bem, o que a gente falou hoje, Deus é santo. Você foi feito para viver em santidade, você foi feito para se tornar parecido com Jesus. Nossa, eu preciso pedir perdão por aquilo que eu tenho feito. Jesus Cristo, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas atitudes. De repente, pá, a presença de Deus vem na sua vida. De repente você começa a fluir nos dons, um monte de coisa. Se a gente estivesse falando aqui, por exemplo, sobre palavras de conhecimento, sobre palavra profética, todo mundo, uou! Como que é? A galera fala? Manto e tal. Muito louco. Mas quando a gente fala sobre santidade, parece que não é tão manto assim, porque exige algo de nós. Exige uma decisão. Porque a salvação foi tudo obra de Jesus, velho. Jesus fez tudo. A salvação ele deixou de graça. Literalmente. Está na mão. Pá, está aqui, ó. Seja salvo. Agora, a santidade não. A santidade é um trabalho em equipe. A santidade é um movimento que nós fazemos e que Deus nos faz. É uma resposta que nós damos àquilo que Deus nos chama. Tem alguém aqui que é chamado por Deus? Tem alguém aqui que é chamado por Deus? Você foi chamado para viver em santidade. É louco, né? Porque eu pergunto às vezes aqui assim, pô, tem alguém aqui que vai, sei lá, mano, fazer um monte de coisa louca aí todo mundo... Aí quando a gente fala, você foi chamado para viver em santidade. Cara, entenda de uma vez por todas que existe algo melhor para você do que as coisas que esse mundo oferece, mano. Existe algo muito melhor, velho. O mundo te oferece um monte de coisa errada. E quando eu falo mundo, você sabe do que eu estou falando. O mundo te oferece um monte de coisa errada, cara. Hoje, em 2019, o nível de perdição que você tem acesso através do seu celular, e você tem um celular, é absurdo. Muito maior do que quando eu era adolescente, muito maior. Com o seu celular aí na sua mão, você pode, como a gente já pregou sobre isso aqui, acessar as maiores descobertas do mundo, da humanidade. Você pode descobrir aí as últimas pesquisas da ciência, mas você também pode entrar numa vala. Fora o digital, fora as redes sociais, fora o seu celular, lá na escola, lá no teu bairro, lá na tua rua, o tempo todo as pessoas estão te oferecendo coisas erradas. Você é bonito, você é um cara bonito, então tem gente querendo seu corpo. É um fato. Tem pessoas querendo o seu corpo, não por quem você é, mas simplesmente para usar o seu corpo. Tem pessoas querendo se aproveitar de você. Tem pessoas querendo se aproximar de você. Tem gente querendo ser seu amigo só por alguma coisa que você pode oferecer. O mundo é isso. O mundo é traiçoeiro. Na hora, o pecado parece doce. Na hora que a gente está lá fazendo aquela parada que você sabe que você não deveria estar fazendo, o pecado parece doce, o pecado parece bom,
Mas depois que as coisas passam, que você está sozinho, aí você fala, nossa cara, o que foi que eu fiz? Por que eu me envolvi com essa pessoa? Por que eu falei aquilo que eu não deveria? Por que eu tratei minha mãe daquela forma? Deixa eu te falar um negócio, existe algo muito melhor, cara. Não se venda, não se ofereça para esse mundo, porque você tem valor demais, você é muito precioso para Jesus Cristo. Você é tão precioso que Ele morreu por você. E existe algo muito melhor para você hoje. E esse algo muito melhor é a vida em santidade, cara. É a vida longe do pecado, é a vida longe das propostas desse mundo. Existe uma proposta muito mais doce para você, que não é uma proposta passageira, é algo duradouro, é você viver na presença de Deus, fluindo nos dons do Espírito, cara. Existe algo muito melhor para você, que é você ser usado para ganhar a sua casa para Jesus. Existe algo muito melhor do que você querer agora, por um momento, nossa, eu sou o cara mais descolado na minha escola, eu sou o cara mais diferente, eu ando com a galera mais doida e tal, beleza, mas e quando a escola acabar, velho, você vai fazer o que da sua vida, mano? Aí uma hora a escola acaba, cara, uma hora o seu ensino médio vai acabar, e aí cada um vai seguir a sua vida, você vai fazer o quê? E aí de repente você vai falar, poxa, o Davi falou tanto sobre isso no Multi, mano, Deus te chama hoje para viver em santidade, não desperdiçar o que você está vivendo lá no ensino médio, não desperdiçar esse tempo, mas usar esse tempo para ganhar pessoas para Jesus, para transformar a vida das pessoas, mano. Tem uma galera lá na sua sala arrebentado, velho. Tem gente que se corta, tem gente que se machuca, tem gente depressiva, tem gente que tem problema com os pais. Tem um monte de galera lá na sua sala, todo mundo perdido, mas você está aqui. Então ao invés de escolher viver uma vida igual a dessa galera que está toda arrebentada, bora escolher viver a vida em santidade, cheia dos dons do Espírito, dentro da presença de Deus, cara, dentro do propósito que Deus tem para você, mano. Está na hora da gente viver a verdadeira santidade e ocupar os espaços que a gente deixou de ocupar. Influenciar as pessoas e não ser influenciado. Fazer com que as pessoas entendam que você é o certo e não eles. Porque quando a gente vive em santidade, a gente tem a sensação de que está todo mundo certo e a gente está errado. A gente tem a sensação de que a gente está nadando contra a maré, que a gente está na contramão. Mas deixa eu te falar uma coisa, se você está vivendo em santidade buscando a Deus, é você que está no caminho certo, o resto do mundo está no caminho errado. Entenda isso de uma vez por todas. Continua firme, focado na palavra de Deus, não só vindo no culto me ouvir pregar aqui, mas cultivar uma vida com Deus na sua casa, cara. Você foi chamado para viver em santidade, para ver transformação na sua vida. A sua santidade, o seu testemunho pode impactar outras pessoas. Eu quero concluir contando uma história, eu quero que você fique de pé no seu lugar. E eu vou contar uma história aqui e a gente vai finalizar. Presta atenção, olha para mim, olha para mim. Olha só. A Bíblia nos conta a história de um cara. Ele era gadareno. E ele era um cara que era possesso por demônios. Presta atenção, olha para mim, conversa não. Olha para mim. Esse cara, ele gadareno, ele era possesso por demônios, cara. E ninguém conseguia segurar esse cara quando o demônio manifestava no corpo dele. Ele quebrava tudo, ele estourava tudo, ele quebrava corrente e saía correndo. Nem se a galera amarrasse ele, ninguém conseguia segurar esse cara. Mas um dia Jesus apareceu para ele. Presta atenção, presta atenção. Presta atenção, fala assim, a fé passa pela cabeça antes de chegar no coração. Jesus apareceu para esse cara. Jesus expulsa o demônio daquele cara, que eram vários demônios que estavam naquele cara. E de repente aquele cara vira para Jesus e fala assim, Jesus, deixa eu ir contigo agora. E Jesus fala, não, vai e conta para as pessoas aquilo que aconteceu com você. E esse cara com certeza se tornou uma testemunha poderosa de Jesus Cristo, porque ele estava contando aquilo que aconteceu com ele. Veja bem, se você hoje decidir de uma vez por todas, mano, eu quero mudar de vida, velho.
Eu quero viver em santidade. Eu não vou mais ficar acessando pornografia. Eu não vou mais ficar mandando foto para a galera que eu não deveria mandar. Eu não vou mais ficar perdendo meu tempo na escola, xingando, arrumando confusão. Eu não vou mais colocar nenhum tipo de bebida alcoólica na minha boca. Eu não vou mais fumar nada. Eu vou viver aquilo que Jesus tem para mim. Deixa eu te falar um negócio. Se você tomar essa decisão hoje, eu prometo para você, não porque sou eu que estou falando, mas a Bíblia diz isso, que você vai se tornar uma ferramenta poderosa nas mãos de Deus, velho. A gente vai começar agora. Nós já entramos em contato com mais de 5 escolas essa semana. E a semana que vem tem imersão, na outra a gente começa com tudo no evangelismo nas escolas. Com tudo. Mas deixa eu te falar um negócio. Já são mais de 5 escolas. Mas deixa eu te falar um negócio. Não adianta a gente só ir e ministrar algo que a gente ainda não tem. Veja bem, para eu te dar um presente, eu preciso antes ter esse presente na minha mão. Para eu dar alguma coisa para você, eu preciso ter isso. Para a gente ir nas escolas que já estão sendo agendadas, para a gente ir nos hospitais que já está tudo encaminhado, a gente não pode ir de mãos vazias. Nós não podemos ir do jeito que a gente está hoje. Você não pode ir do jeito que você está hoje. Se você receber aquilo que Deus tem para você hoje, aí você vai ter algo para oferecer para as pessoas. Porque se você quer orar por cura nos hospitais, seja curado hoje. Porque se você quer ministrar o Espírito Santo nas escolas, seja cheio do Espírito Santo hoje. Porque se você quer ver transformação nas escolas, vive em santidade hoje. Hoje. Eu quero chamar aqui à frente aqueles que querem viver em santidade de verdade mesmo. Eu quero. Pode vir, fica de pé aqui, vem pra cá. Tem muita gente, a gente precisa de espaço. Vem pra cá. Isso. Olha pra mim, presta atenção. Olha pra mim. Primeira coisa agora é você e Deus. Salvação é individual. Essa experiência agora, isso que você vai viver é seu. É você e Deus. E salvação, vida com Deus é individual. Deus tem algo para ministrar na sua vida agora. É particular, seu e Deus. Eu não quero que esse seja só mais um apelo que a gente chamou as pessoas aqui na frente e finalizou o culto, mas eu quero que esse seja um marco na nossa vida. Eu quero que o que a gente esteja vivendo aqui hoje seja profético. Eu quero que você esteja tomando um passo, não simplesmente diante das pessoas, mas diante de Deus, porque Deus está aqui nesse lugar. A presença de Jesus é real aqui no nosso meio. E agora, com seus olhos fechados, eu quero que você comece a orar aí no seu lugar, com as tuas palavras, do seu jeito. E eu quero que você comece a falar: Jesus, vem sobre a minha vida. Eu quero que você comece a falar: Jesus, perdoa os meus pecados. Eu preciso do teu perdão, Jesus. Limpa o meu coração. Jesus, limpa o meu coração para que eu possa viver em santidade. Me afasta do pecado. Me afasta das pessoas que têm me feito pecar.
Começa a orar no seu lugar, começa a pedir perdão. Começa a falar: Jesus, ministra o seu perdão sobre a minha vida. Ministra da tua misericórdia sobre a minha vida. Perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas. Eu quero me converter de verdade. Eu quero viver o evangelho de verdade. Eu não quero mais brincar de ser crente. Eu quero ser transformado. Chega de